Mais uma vez, saúdo a todos com a paz, a graça, as virtudes do Senhor sobre todos que aqui estão, sobre aqueles também que acompanham pela internet, que Deus os abençoe. E queremos que a palavra de Deus fale com todos, porque de fato Deus fala. A pergunta que fica é: estamos preparados para ouvir? Queremos ouvi-lo? Vamos orar mais uma vez? Feche teus olhos por alguns instantes. Ó Deus, a Bíblia é sagrada, a Tua palavra será lida e queremos meditar no que ela diz. Por isso te pedimos, Deus, que não seja um mero entendimento da letra, mas que, vivificados pelo Teu Espírito, possamos entender o que o Senhor quer falar conosco e viver. Deus, em o nome de Jesus, repreenda todo o mal, tudo que tenta tirar a palavra do coração, toda distração e tudo aquilo que não procede do Senhor seja afastado. E que sobre o Teu povo, sobre cada um, venha do Teu Espírito, trazendo iluminação para essa palavra. Em Cristo Jesus é que oramos. Amém. Possivelmente você já ouviu alguma dessas frases. Olha, o fulano está querendo parecer santo. Já ouviu essa frase? Eu já. Ou então aquela outra, ó o santarrão. Ou então, as pessoas ficam com vários tipos de zombaria, mas sempre no sentido de querer dizer o seguinte, de que você está querendo ser mais do que pode ser, ou mais do que eles acreditam que você tem a condição. Por outro lado, também eu já ouvi algumas frases nesse sentido, onde a pessoa diz: ah, para mim não tem mais jeito, eu já pequei demais, Deus não vai me aceitar. Eu já ouvi da boca de algumas pessoas essa frase, onde devido ao seu estado de transgressão da lei de Deus, afundados em pecados dos mais variados tipos, eles se consideram plenamente indignos de Deus. E ao mesmo tempo também entendem, pensam que esse Deus Todo-Poderoso não pode também a eles purificar. Ora, tanto em uma das sequências das frases como na outra, nós vemos posições extremas. Porém, não podemos descartar também aqui aqueles que ficam na posição intermediária. Tipo diz um cantor sambista: deixa a vida me levar, e vai tocando. Ou então, na famosa frase, onde eu nasci assim, vou morrer assim e assim vou vivendo. São pessoas que se colocam teoricamente na posição intermediária do que eu estou dizendo, porém, não com menos gravidade. Não com sérias implicações para a sua vida. Pois bem, o que devemos fazer então diante desses extremos ou dessa situação onde o homem se coloca numa posição de acomodação com o seu estado? Ora, a palavra de Deus nos diz que todo homem é pecador. E aqui homem não se refere a gênero, se refere a ser humano. De que todos aqueles que vieram após Adão, com exceção do Senhor Jesus Cristo, são pecadores por natureza. E como pecadores por natureza, carecem da graça de Deus. Ou como diz o apóstolo Paulo, não há um justo, nem um sequer. Todos se extraviaram, praticam o pecado, se afundam no pecado, se ensujam nos lamaçais da iniquidade e necessitam
para que possam retornar a Deus, que os seus pecados sejam purificados. Que os seus pecados sejam purificados. E é sobre isso que queremos falar nessa noite. A purificação de pecados por meio de Jesus Cristo. O quanto é importante o entender dessa doutrina bíblica. Ora, dela decorre não só a tua salvação, como verdadeiramente uma vida de pureza aqui nessa terra, uma vida de santificação, uma vida de comunhão prazerosa com Deus. É verdade que a vida cristã, ela não tem que ser um tormento. O tormento é por causa do mundo que vivemos, que jaz no maligno e debaixo da iniquidade. Mas não porque você abraçou a fé. Vou falar uma outra frase também, que ela é sofismática. É uma frase onde as pessoas tentam torcer a verdade de Deus. Ah, pastor, depois que eu passei para crente, a minha vida ficou mais difícil. É verdade, isso é porque você passou para crente, você não foi para Jesus. Porque se você tivesse conhecido o autor e consumador da fé, essa frase não estaria em seus lábios. Porque você entenderia que as promessas dele envolvem aflição, sim, mas vitória no meio de aflição. Porque a presença dele conosco nos faz mais do que vencedores em Cristo Jesus. Por isso que esse negócio de passar para crente é problema. Onde você vai para uma religião, você vira um religioso, você vira um igrejeiro, e não teve o seu pecado purificado, e não teve a tua comunhão com Deus estabelecida pelo parâmetro bíblico. E é sobre isso que queremos ler nesta noite. Vamos lá para a segunda carta de Pedro, no capítulo 1. Nós vamos ler vários textos, vamos começar por esse. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Veja que essa verdade que eu estou dizendo aqui estava acontecendo naquela época. Vamos olhar lá. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. O apóstolo estava tratando a respeito de que Deus nos deu todas as coisas que conduzam a uma vida piedosa. Lá no versículo 3 ele começa a dizer isso. 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3. Ele assim nos diz, a palavra do Deus vivo. Visto como, pelo seu divino poder, nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunido toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos nem frutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. ênfase no verso 9. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno
de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. No versículo 9, ele faz um alerta. E nós queremos, baseado nesse alerta, entender algumas verdades a respeito da purificação. Ele diz assim: pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados. Lembrando uma outra passagem dos evangelhos, certa vez o Senhor Jesus Cristo, querendo demonstrar como deveria ser a vida cristã, ele resolveu lavar os pés dos seus discípulos. Lembra dessa passagem? E estava lavando os pés, pegou uma toalha, pegou uma bacia e começou a lavar os pés. Ao chegar na pessoa do apóstolo Pedro, Pedro falou: não, Senhor, de modo nenhum me lavarás. Eu que devo lavar a ti, não o Senhor a mim. Ele falou: Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. E Pedro, novamente, naquele ímpeto, falou: mas então, Senhor, lava o corpo inteiro. Falou: não, Pedro, aqueles que já estão purificados, ou banhados, ou limpos, não precisam lavar o corpo inteiro. Basta lavar as mãos e os pés. O que Jesus estava dizendo ali? Jesus estava dizendo: se você não foi purificado por Jesus Cristo, sobre você ainda paira a ira de Deus. Irmãos, estar debaixo do pecado, estar debaixo da ira de Deus, é tremendamente ruim e nocivo para a sua existência. Todavia, a palavra de Deus nos mostra que a purificação para os nossos pecados são possíveis em Cristo Jesus. Primeiro, o que é essa purificação? Vamos pensar sobre isso. Ora, o conceito de puro e impuro não é uma novidade do Novo Testamento. Se formos analisar com cuidado, o conceito de puro e impuro vem desde o Antigo Testamento. E se formos aprofundar mais ainda, você vai ver que o conceito de puro e impuro tem pouco a ver com o material. Explico. Se você fizesse um ritual de lavar qualquer objeto conforme a lei preceituava, será que de fato aquele objeto ficaria puro? Não. Porque não era só você fazer, era quem poderia realizar. Então, quando se tratava de purificação cerimonial dos rituais que eram realizados no templo, era para ser feito pelos levitas em alguns casos, e em outros somente pelo sacerdote, e em outros somente pelo sumo sacerdote. Então Deus não estabeleceu só o modo como haveria a purificação, mas quem poderia apresentar para que essa purificação acontecesse. E aí nós temos diversos rituais, que não vem ao caso aqui no momento. Mas cada um desses rituais tinha um significado muito simples. Muito simples. Deus é puro. Tudo que se relaciona com Ele necessita de pureza. Em outras palavras, Deus não aceita coisas imundas. E tudo que se relaciona com esse Deus não pode conter imundície. Ora, o próprio Senhor Deus se apresentou assim. E apresentou assim para que nós entendêssemos que essa purificação nada mais é que uma satisfação, segundo a lei de Deus, dada ao próprio Deus, pelas transgressões, pela imundície, pelas coisas que não agradam a Ele, e que antes de serem apresentadas na presença dele, deveriam ser purificadas. Ora, nós temos vários exemplos na Bíblia. Um exemplo, pelo menos, foi quando Jesus curou uma pessoa e falou: olha, vai, apresenta-te ao sacerdote, e ele oferecerá, por tua purificação, o sacrifício que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Ora, mas quem havia purificado aquela pessoa
foi Jesus. E lembre-se, para nós, segundo a palavra do Deus vivo, Jesus é Deus. Jesus não é uma força, Jesus não é só um profeta, Jesus é Deus, é totalmente homem e totalmente Deus. E nós afirmamos isso porque a palavra de Deus afirma. Ora, quando Jesus purificou aquela pessoa, Jesus estava mostrando uma coisa muito clara, de que Ele é poderoso para fazer com que aquele que está imundo se torne limpo. Todavia ele mandou se apresentar ao sumo sacerdote, para que houvesse o sacrifício correspondente na lei, porque Jesus também veio cumprir a lei, e não para revogar, não para abandonar a lei. Todavia em si, diversos preceitos da lei foram revogados, não se realizam mais, porque Cristo, segundo a palavra do Deus vivo, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a purificação dos nossos pecados. Como que ela acontece? Irmãos, não são poucas pessoas, irmãos sinceros no meio da igreja, que eu já vi fazerem uma grande confusão em relação a esse tema. Por isso não me envergonho de deter um tempo maior nesse ponto. Como que se procede, ou como processa-se essa purificação de nossos pecados? Tem alguns que querem fazer quase uma macumba evangélica. É ritual daqui, é ritual dali, você tem que fazer 70 semanas, tem que fazer uma corrente, tem que fazer uma tarrafa, tem que fazer mais um monte de coisa para ver se o pecado é perdoado e purificado. Ô irmão, para, por favor, em nome de Jesus, acorda. Se você crê na palavra de Deus, se você acredita que a palavra de Deus é inerrante, infalível e é o guia para os teus passos, é ela que ilumina os teus pés, por favor, pare com isso. A Bíblia diz, só nenhuma forma, só um modo como essa purificação acontece. Conforme nós lemos lá, mediação, essa purificação só acontece por meio de Jesus Cristo. O autor aos Hebreus escreveu assim: tendo, pois, irmãos, para intrepidez para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. O Senhor Jesus Cristo, ao falar para Pedro, ao inspirar o autor aos Hebreus, ele está mostrando só uma coisa, que os nossos pecados só podem ser perdoados e só serão perdoados por meio de Jesus Cristo e pela fé e pelo sacrifício de Jesus Cristo, não é pelo teu sacrifício. E aqui é que muitos se enganam. Aqui é que muitos se enganam. Porque, infelizmente, falsas doutrinas, falsos ensinos, têm levado irmãos e irmãs, que eu acredito que têm até sinceridade em seu coração, a querer conquistar o perdão de Deus por outro meio. Seja através de flagelo, seja através de sacrifício humano, seja através de esforço humano, e saiba que nenhum desses esforços alcançará o seu objetivo. E explico por quê. Porque se fosse possível que os nossos esforços alcançassem a purificação de nossos pecados, o sacrifício de Jesus foi em vão e inútil. Se nós poderíamos, por nós mesmos, conseguir a purificação, foi um desperdício a morte de Jesus, para não falar uma perca de tempo. Então percebam que quando nós
nos achamos capazes de, por nossos esforços, alcançar aquilo que Cristo conquistou, se torna quase uma blasfêmia. Por isso que o apóstolo Paulo, sabiamente, após refletir sobre tudo isso, ele disse: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Em Cristo, em Cristo, em Cristo. Os evangelhos repetem, as cartas repetem, o Novo Testamento repete, para que eu e você saibamos de uma só verdade: se existe perdão de pecados, se existe purificação de pecados, elas só existem pela fé no Filho de Deus. E essa fé no Filho de Deus é que me faz adentrar no Santo dos Santos, tipo estamos hoje. Não estou falando esse local, estou falando da presença do Deus vivo. E apresentar a Ele sacrifício de louvor, conforme já ensinamos aqui. Sacrifício de louvor que é fruto de lábios que confessam o nome do Senhor Jesus Cristo, que reconhecem que Ele é o autor e consumador da fé, que Ele é o nosso Redentor. E ao apresentarmos a Deus essa oferta purificada por Jesus, ela é recebida. É recebida. Irmãos, pecado não tem remédio. Pecado não dá para remediar. Por isso que o Filho de Deus veio para buscar e salvar o perdido. E não aplicar uma pomadinha. Ele não veio colocar um band-aid, um esparadrapo, um curativo no pecado. Ele veio para resolver o pecado. E ele resolveu de uma forma mais tremenda possível. A Bíblia Sagrada diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas nossas iniquidades ele foi transpassado. Ou seja, ele tomou sobre si o que era para cair sobre nós. Por isso que o teu sacrifício se torna até uma blasfêmia. Se o teu sacrifício consegue, o dele foi um desperdício. A verdade é uma só, irmãos, não se iludam. Sem Cristo não há purificação de pecados. Sem Cristo, você ainda jaz no maligno e caminhando para o inferno. Porém, em Cristo, por Cristo, pela fé no Filho de Deus, você pode ter a certeza da promessa dele, de que os teus pecados estão perdoados. Certa vez, Jesus vendo uma pessoa que tinha deficiência para andar, ele falou: olha, filho, teus pecados estão perdoados. E o pessoal questionou, mas falei: vem cá, como é que é isso aí, Jesus? Quem és tu para perdoar pecados? Jesus sabia que ele era Deus, não estava apresentando novidade para Jesus. E Jesus falou para eles: bom, o que você acha mais fácil? Falar que está perdoado os pecados ou mandar ele levantar e andar? Perdoar pecado é mais fácil, mas levantar e andar é bem complicado. Então, para que você entenda que o Filho do Homem tem autoridade, levanta e anda. Ele levantou e andou. Porque o problema daquele homem não era andar. O problema daquele homem era pecado. O pecado trazia ele escravo. Não só o pecado praticado, mas o ter nascido em uma condição pecaminosa, em uma natureza pecaminosa. Então percebam que a purificação de nossos pecados só acontece por meio de Jesus Cristo. Ora, mas aí fica ainda uma questão: como então eu me relaciono com essa purificação? Se é Jesus que fez e está feito de uma vez para todas, dos meus pecados de outrora, dos meus pecados de hoje e dos meus pecados de amanhã, como então que essa purificação dos pecados é aplicada em minha vida? Aí que é bonito você entender a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que pela fé somos perdoados. E essa fé não vem de vós, é dom de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus.
Por que é dom de Deus? Ele continua, para que ninguém se glorie, para que ninguém se ache merecedor dessa graça que é imerecida. E é interessante que até mesmo essa fé teve que acontecer a obra do Espírito Santo na tua vida. Pense bem, quanto tempo você andou rebelde contra Deus? Quanto tempo você andou como ovelha que não tem pastor? Andando nos seus próprios caminhos, nos seus próprios pensamentos? Quantas vezes você, com a tua boca ou com a tua atitude, você blasfemou o nome de Deus, zombou do Cristo, zombou das coisas de Deus? Eu não sei você, mas eu fui várias vezes. Por quê? A Bíblia diz que eu andava em trevas, e por causa das trevas não era capaz nem de enxergar a luz. Foi necessário que Jesus revelasse a mim que eu estava imundo, mas também de que era possível eu ficar limpo. E ao revelar isso, ele também mostrou outra revelação fantástica. Isso é revelação bíblica, viu? Está na palavra de Deus. Ele revelou que em Cristo os meus pecados são perdoados. Ele me revelou que em Cristo eu tenho a promessa de vida. Ele me revelou que em Cristo eu tenho a promessa da vida eterna. Mas ele me revelou principalmente em Cristo que eu tenho perdão de pecados. E de que aquele peso que me esmagava poderia ser tirado. Todavia, o inimigo da nossa alma não quer que essa palavra seja divulgada. Ora, para o mundo de hoje, onde as pessoas se julgam autossuficientes, donas do seu próprio nariz, falar que tem que depender de alguém para ser salvo é estranho. Por isso que alguns torcem a palavra e trazem a salvação para um lugar que ela nunca esteve. Colocam a salvação no homem, quando a salvação está em Deus. A salvação vem do Senhor, diz a palavra. A salvação não consegue proceder de quem é morto. A salvação tem que vir de quem é vivo. É triste ver pessoas que estão afundadas na iniquidade porque a revelação de Deus não chega até ele. Quando chega uma coisa esquisita que não é a palavra de Deus e não tem poder para salvar. Agora, quando chega a revelação de Jesus Cristo, eu vi ali naquela cadeia olhos brilharem assim, quando eu falava do Senhor Jesus Cristo. Pessoas já ameaçando quebrantar, porque entenderam que os seus pecados, não importam o quantos são e quais são, podem ser perdoados de graça. Por isso que o Senhor Jesus Cristo certa vez disse: olha, vocês vão por aí, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebeste, de graça dai. Oh, aleluia! O quanto é maravilhoso entender que essa palavra de purificação é sem dinheiro e sem preço. É uma mensagem de esperança para aqueles que estão afundados em seus delitos e pecados. Por isso que o autor de Isaías, o profeta Isaías, escrevendo, disse: olha, ainda que a sua iniquidade seja como escarlata, elas se tornarão brancas como a neve. Se quiseres e me ouvires, podereis comer o melhor dessa terra. Em outras palavras, é necessário que você receba a purificação de Jesus Cristo, e somente pela purificação de Jesus Cristo, você vai ter os efeitos dessa purificação. Quais são? Paz com Deus, perdão de pecados, comunhão com o Altíssimo, possibilidade de adorar a Deus verdadeiramente em espírito
e em verdade. Eu poderia colocar aqui uma lista enorme, estou colocando só esses. E nosso propósito aqui não é tratar de tudo sobre esse assunto, mas pelo menos de alguns aspectos. Queridos, que maravilha você anunciar para aquele que está sem esperança que há esperança. Mais maravilha ainda, é você falar que a pessoa que está sem esperança é amada por Deus. O Deus vivo, o único Deus vivo e verdadeiro, que se revelou do céu e se fez homem, se habitou em nosso meio, sofreu as nossas dores, viveu como nós vivemos, foi morto e sepultado numa cruz, sofreu por mim e por você, para que a minha iniquidade, para que a tua iniquidade fosse purificada, fosse perdoada, ou seja, o castigo que deveria cair sobre você, caiu sobre Jesus. Pastor, isso é complicado de entender. Quem disse que é para entender? É para crer? Eu não entendo porque um Deus tão grande se preocupou com um pecador miserável que nem eu. E isso só aumenta a graça da sua glória, ou a glória da sua graça. Isso só faz de mim mais indigno e ele mais glorioso. Isso só faz de Deus, o único Deus, que pode perdoar pecados, de graça, sem dinheiro, sem preço. Mas eu costumo dizer, irmãos, do kit salvação. Se eu não falei aqui, hoje eu vou falar. Você viu aquelas propagandas na TV que o cara apresenta um negócio que tem um monte de utilidades? É mais ou menos isso que é a salvação de Deus. É perdão de pecados? É. Mas tem também promessa de vida. Qual? Vida eterna e vida abundante. Que mais? Paz com Deus. Que mais? Direcionamento. Que mais? Unção de Deus. Que mais? A marca da promessa. Que mais? E a gente vai longe aqui na lista. Por isso que o inimigo não quer que você conheça essa palavra, querido. Presta atenção, presta atenção. Crente que não conhece a Bíblia está perdendo, o inimigo está batendo nele, ele está apanhando. Por quê? Quando você está firmado na palavra, o capeta foge. Porque ele tenta te tirar da firmeza em Cristo e você rebate ele, arreda Satanás. A minha fé e o meu amor estão firmados em Cristo, e das mãos do Senhor Jesus Cristo ninguém pode me tirar, diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz também que aquele que é nascido de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. 1 João 5,18. Você entende que a purificação do teu pecado é um ato maravilhoso, exclusivo da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus. Agora, por que alguns crentes não celebram isso? Espero que você não se inclua nesses. Mas se você se incluir, talvez você vai se encaixar em algumas coisas que eu vou dizer aqui. Alguns crentes não celebram a purificação em Cristo, foi porque não foram purificados ainda em Cristo. Ainda jazem no pecado. Ainda preferem rolar na lama do que navegar no oceano do Espírito. Ainda preferem a podridão da iniquidade do que a luz e a bênção do Deus vivo. Mas pastor, como que você diz isso? Simples, querido. O que nós lemos lá em Pedro? Você lembra? Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, ou seja, tem que estar presente isso, é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação de seus pecados de outrora. Pessoas que vieram a Cristo, abraçaram o Evangelho, choraram, quebrantaram e decidiram amar Jesus. E no meio da caminhada, não santificam, não buscam, não querem, e a sua vida está ficando um nojo, xarope e chata.
Sim, porque a santificação não é opcional. Ainda que seja um dever nosso, não é considerado uma opcional, que se você quiser você faz, se você não quiser você não faz. Por isso que na carta aos Hebreus diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que é a santificação? A santificação é uma obra concomitante, é uma obra de Deus em nós e nossa para com Deus. É onde eu, dia após dia, lavo meus pés e lavo minhas mãos na bênção do Cristo vivo. Aonde eu chego para Jesus e falo: Jesus, filho de Davi, me perdoa. Eu sei que o Senhor já me perdoou lá no passado, quando eu entreguei minha vida a Ti. Mas eu sei que eu ainda preciso me lavar da sujeira que ainda tenta me tirar da Tua presença. E quando você começa a usar esse recurso, irmão, você começa a receber bênção formidável. Vamos fazer um teste? Faz um teste. Vinde e vede, provai que o Senhor é bom. Pastor, como que é esse teste? É simples. Eu e minha esposa, a gente treina quase todo dia. Pecou, pede perdão. Não espera não. Não precisa fazer que deixar pecado acumular no armário do coração. Marido falou mais bruto que a esposa. Maridinho nunca faz isso, né? Dá uma risadinha que eu já sei o que é. Falou mais bruto, falou mais ignorante. O que tem que fazer? Perdão para Deus. Senhor Jesus, me perdoa. A pessoa que o Senhor colocou ao meu lado é bênção, mas eu não consegui tratá-la desse modo. Eu estou errado, o Senhor está certo. Purifica-me deste pecado. Doeu ou não? Doeu não, né? Não dá dor não, irmão. Pode tentar, não dói. Fica tranquilo. Para as irmãs aí. Esse marido não presta para nada. Aquela história. Perdão para Deus. Senhor Jesus, me perdoa de eu falar mal do marido que o Senhor me deu. Ele é bênção. Me perdoa, Jesus, porque eu não devia fazer isso. Doeu ou não? Causou ferida? Não, ferida não, mas curou ferida. A ferida chamada pecado, que uma vez encravado na tua vida vai fazer uma desgraça. Desgraça literal, fazer você não viver na graça. E viver na graça é desfrutar diariamente desse perdão necessário à santificação. Que a santificação é isso. Dia após dia, eu vejo o meu erro, eu volto-me para Deus, que é rico em perdoar, recebo perdão e prossigo a caminhada. Por isso que diz que aqueles que estão em Cristo, não há lei contra eles, porque eles vivem na comunhão, no perdão, no desfrutar da graça, na direção do Espírito, e a purificação de seus pecados é real e verdadeira a todo momento, por meio de Cristo. Então, purificação, existe o ato da salvação? Sim, mas existe a purificação diária, que nós chamamos de santificação, aonde dia após dia eu volto-me para Deus e busco a Ele, não só para receber benção, mas principalmente para receber perdão. E uma consequência de eu receber perdão é conseguir entender as coisas e andar com Ele. Vamos adiante. O que eu faço com isso? Repetindo, a purificação dos nossos pecados por meio de Jesus. O que é? É a satisfação, segundo a lei de Deus, dada ao próprio Deus pela nossa transgressão, que é plenamente aceita e feita pelo Senhor Jesus Cristo e aplicada em nós por obra do Espírito Santo. Como é que ela acontece? Somente por meio de Jesus Cristo. Os nossos sacrifícios não têm poder de purificar pecado. Só o sacrifício de Jesus.
E quais são os efeitos dessa purificação? Paz com Deus, perdão de pecados, restabelecimento do relacionamento com o Senhor, pureza para adorar a Deus. E assim vai, nós poderíamos falar várias coisas aqui. O que devemos fazer? Eu entendo que devemos fazer o que diz a palavra. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. É lógico que aqui está falando de uma linguagem simbólica. Hoje não temos o Santo dos Santos para entrar. O templo foi destruído, foi profanado. Mas aqui ele está querendo dizer, entrar no lugar de íntima comunhão com Deus. Aonde somente o sumo sacerdote entrava, agora você pode entrar em íntima comunhão com Deus. E você entra lá por meio de quem? A palavra diz, pelo sangue de Jesus Cristo. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, a sua carne. E como Ele é grande sumo sacerdote na casa de Deus, nós vamos nos aproximar com um coração sincero e plena certeza de fé, porque o nosso coração foi purificado de má consciência, lavado o corpo em água, e nós guardamos guardamos firmes a confissão da nossa esperança. Que confissão da nossa esperança? Que em Cristo, por Cristo, com Cristo, nós temos vida, nós temos perdão, nós temos paz e nós temos acesso, porque o texto aos Hebreus diz, quem fez a promessa é fiel. O que você veio fazer aqui? Ah, querido, tem gente que vem na igrejinha, eu não aguento isso aí não. Quem vem na igrejinha pode ir para casa e está perdendo tempo. Está perdendo tempo, já estou te avisando, está perdendo tempo. Eu vim adorar o meu Deus. Não importa o tamanho do templo. Não importa se a igreja tem 1000 ou se tem 2 ou 3. Quando eu vou numa igreja, eu vou adorar a Deus pelo novo e vivo caminho, purificado por Jesus, aleluia. E eu chego e posso apresentar a Ele sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. E eu chego e falo, meu Deus, eu te adoro. E Ele fala, meu filho, eu te recebo por meio de Cristo. Oh, que maravilha, saber que agora eu posso entrar na presença dEle, pelo Redentor Jesus. É isso que eu venho fazer na igreja. Eu não venho olhar a roupa de ninguém, se fulano está bonito, se fulano está feio, está com o nariz torto, está de cara inchada, não me importa. Se está fedendo, se está cheirando, não interessa. Eu venho adorar o meu Deus. E toda vez que alguma coisa tenta me desviar a atenção, eu falo, Jesus, tira isso da minha cabeça. Deixa eu te adorar, Senhor. Perdoa, Pai. Porque eu quero te apresentar o melhor. E o melhor é por Cristo, em Cristo, com Cristo. Sem Ele não dá. Entendeu? Então quando você vem, querido, você vem adorar. Por isso que fala que o Pai procura adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Por isso que até fizeram uma música, eu acho uma música muito bonita, onde diz assim, acha em mim verdadeiro adorador. Será que Deus acha em você adorador? Será que Deus acha em mim um adorador? Só tem uma resposta, em Cristo, sim, sem Cristo, não. Sem Cristo é religiosidade, é ir para uma igreja, é passar para crente e é ficar xarope. Ficar esquisito. Outro dia lá nessas visitas, né? O pessoal bombardeia, irmão. São quase 8, são 7 pessoas me fazendo pergunta de todo quanto é tipo. Eu me sinto quase no tribunal. É uma ala específica que tem lá
nessa cadeia, então eles pediram para eu ir e a gente vai conversando. E eles fazendo pergunta, e eu respondendo, vamos para a Bíblia, vamos para a Bíblia, vamos para a Bíblia. E eles querendo falar mal de outras religiões. Falei, não, se falar mal, vamos falar da nossa. Não falar de outra, não. Estou aqui falar mal dos outros, não. Estou aqui, se tem coisa para corrigir, é corrigir na nossa. Mas o que você quer corrigir na nossa? Só uma coisa. Tem crente que passou para crente e ficou muito chato. Credo, que nojo. Não estou falando que ficou chato porque ficou correto. Estou falando chato porque não tem mais graça, não tem amor, não tem misericórdia, não tem compaixão. Virou um esquisito no meio da igreja, consegue criticar todo mundo, fala mal de todo mundo, não tem palavra de bênção para ninguém e diz glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, mas nunca. Mas nunca. Porque aquele onde habita o Espírito de Cristo tem as virtudes de Cristo, tem a vida de Cristo nele. Ele vai ser semelhante ao que Cristo é. É uma pessoa cheia do Espírito, ela tem amor, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E diz a palavra que conta essas coisas não há lei. Quando você passa para crente, você não fica esquisito, você fica bênção. E todo mundo ao seu redor fala, poxa, que gostoso estar junto dele. As pessoas ao redor têm que falar assim, ô Mazé, que bom estar com você. Você anima a gente, você mostra para a gente esse Jesus que perdoa. Né, Denise? As pessoas ao nosso redor estão sofrendo, faz oração, está alegre, canta louvores, está precisando de esperança, aponta Jesus Cristo. Tem que ser. O mundo já tem bastante demônio, precisa dar uma força para ele, não precisa dar força para o capeta, não. Soma com Deus. Soma para cá, não é para lá não. É junta, não esparrama. Entendeu? É para juntar com Jesus, não é para esparramar. Vamos orar? Senhor Deus, a purificação de nossos pecados é somente por meio do Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. A tua palavra nos diz de que sem essa purificação ninguém verá o Senhor, ninguém poderá entrar na tua presença. Mas por causa da tua promessa, por causa da obra do teu Espírito em nós, nós reconhecemos que precisamos de Cristo e de que do início ao fim da nossa caminhada é por meio dele que vamos ao Senhor. E por causa disso, meu Deus, estamos reunidos. E por causa desse nome é que celebramos adoração a Ti. Meu Deus, olha para o Teu povo que ouve essa mensagem nesse instante. E se algum deles ainda não recebeu de graça o perdão que o Senhor oferece, que venham a receber nesse instante. Que possam agora, durante essa oração, confessar dizendo, Jesus, me perdoa, me ajuda a ter uma vida reta, uma vida que te agrada. E que por causa da tua promessa, Deus, o alívio, a cura, a restauração venha sobre essa vida. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós vamos celebrar a ceia do Senhor, onde relembramos o sacrifício feito por nós, onde relembramos que o seu corpo foi maltratado, o seu sangue foi derramado, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Pai, aviva a nossa memória com a lembrança de que somente em Jesus Cristo nós temos perdão e vida. E que ao participar da ceia do Senhor, a gente participe dignamente, tendo a certeza de que por meio de Jesus, e só por meio dele temos perdão. Meu Deus, também abençoe aqueles irmãos e irmãs que ainda não podem participar conosco, por diversos motivos, mas que muito em breve participem também. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, nos preparando agora para a ceia, pedimos a bênção do Senhor sobre todo o teu povo. Amém. Vamos agora participar da ceia do Senhor?